Mais um domingo de reflexão e hoje a gente vai começar a falar sobre identidade. Eu convido você a curtir, a comentar, compartilhar essa palavra. Vai ser uma bênção para a sua vida, para a vida daqueles que você ama. Então vamos refletir. Nós vivemos em um tempo em que as aparências enganam. E por que, gente, as pessoas têm tanta necessidade de viver por aparência? Vou falar as pessoas porque, graças a Deus, eu já saí dessa fase. Eu acho que isso diz também muito respeito a algumas imaturidades da vida. Mas a verdade é que nas redes sociais, principalmente, a gente acaba vendo que muita gente vive numa realidade que não é aquela que o Senhor chamou. A gente vive olhando que as pessoas fazem muitas comparações, olha a grama do vizinho, literalmente, e vivem uma vida sem essência, sem verdade. E um dia esse castelinho sempre desmorona, né? Isso acaba com a nossa alma, porque nós fomos feitos corpo, alma e espírito com um propósito. E quando a gente não está no propósito, em algum momento uma dessas partes desequilibra e a gente acaba realmente acaba sendo danoso, né, para a nossa vida. E tem um versículo que eu acho muito forte, que está em Mateus 7,16, fala o seguinte: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Olha que forte. Pelos seus frutos os reconhecerão. Nós somos reconhecidos pelos nossos frutos. Uma laranjeira, ela não consegue dar limão, apesar de ser tão parecidas as frutas, né? Mas ela vai dar laranja. Uma bananeira vai dar banana. Então, aquilo que nós somos de essência é que vai gerar frutos duradouros, frutos doces ou frutos que não vão nem chegar a uma maturidade completa, né? E a gente precisa prestar muita atenção nisso. A verdade é o seguinte: a gente consegue identificar algumas características que nos levam para a nossa identidade. Eu queria conversar isso para você. Jesus, ele nos ensina que nós não seremos conhecidos pela nossa postura, por como nós aparecemos no dia a dia, por como nós nos comportamos, nem pelos nossos relacionamentos, mas nós seremos conhecidos pelos nossos frutos, os frutos que nós produzimos. E hoje eu queria refletir sobre a importância da identidade, como nosso frutificar depende de estarmos enraizados em Cristo. A nossa identidade, ela foi sonhada por Deus desde o tempo de Adão e Eva. Na verdade, em Adão e Eva, ele escreveu aqui, a Bíblia diz em Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, que é aquilo que a gente vê, e a nossa semelhança, que são as coisas, né? As ideias, os elementos que são conformes, como nós nos comportamos, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil e sobre o réptil que se move sobre a terra. Na verdade, nós fomos criados com o valor e o propósito. Qual que é o valor? O valor é de sermos como o nosso Deus, né? Sermos a imagem e a semelhança. E qual que é o propósito? De governar sobre a terra. Então, ele já tinha algo determinado sobre mim e sobre você. Ele já tinha algo determinado sobre a sua identidade e a gente não pode fugir disso, porque quando a gente foge disso, literalmente a gente se entristece no meio do caminho, a gente se perde no meio do caminho, né? Porque algo já foi escrito e determinado quando ele nos criou. Em Salmo 139 fala que ele nos criou de uma forma maravilhosa, cada detalhe foi projetado e cada detalhe na sua vida tem um propósito, né, dentro de um propósito maior. Só que aí o homem pecou, né? Adão e Eva pecaram, e Jesus, ele veio para restabelecer essa aliança, né? Aquilo que foi sonhado. E nós recebemos características muito importantes da nossa identidade. A primeira delas é que nós somos filhos de Deus. Em João 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a partir do momento que a gente recebe Jesus, a gente crê que ele é o nosso Salvador, nós somos feitos filhos de Deus. A palavra também diz em 2 Coríntios 5,17 que nós somos nova criação. Isso é lindo, porque fala assim,
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe aquela sua história que muitas vezes você tem vergonha, que você não gostou, até agora eu não tenho feito nada de bom, né? Tem gente que tem essa certeza. Pois é um papel que o seu Deus, ele rasga e ele te dá um papel em branco para você escrever uma nova história. As coisas velhas já passaram, aqueles velhos hábitos já passaram, é uma escolha sua de viver com Cristo uma nova vida. Por quê? Porque a partir do momento que você recebe Jesus, ele te dá essa oportunidade. Gente, que coisa linda a gente poder viver uma nova vida. Uma outra característica é que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você não está sozinho nesse mundo e muitas vezes você pensa, nossa, eu não construí nada, eu não tenho nada. Eu quero te dizer que você tem tudo em Cristo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus, você já tem uma herança com Cristo. E co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8,17. Então você não está perdido, você não foi feito pelo acaso. Se você até agora, né, já construiu algumas coisas e essas coisas não foram bem sucedidas, eu quero te dizer, não desista. O Senhor tem uma herança para você aqui na terra e uma herança eterna no céu. A Bíblia também diz em Pedro 2,9, 1 Pedro, que somos escolhidos e amados. Vós, porém, sois geração eleita. Olha aí, somos escolhidos, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vejo tantas pessoas que não se sentem amadas. E eu acho que todo mundo em algum momento da vida tem essa... Gente, será que eu sou amado mesmo? Será que... É uma dúvida, né? Principalmente naquela fase de adolescência, de juventude, que você quer encontrar o amor da sua vida. Gente, eu quero ser amada. Quem não quer ser amada? Ou então aquelas fases que você perde amigos. Hoje a gente tem ouvido muito sobre mudanças de mesas, né? Que o Senhor tem tirado pessoas, tem colocado você em outras mesas, mas nessa fase de transição tudo parece muito lindo, né? Porque é uma fase de construção. Mas a verdade é que quando você é retirado de certas mesas, para ser colocado em outras mesas, essa fase de transição traz essa pergunta: gente, eu não fui amada, eu não fui respeitada, por que eu fui traída? E essa dúvida tira a gente do lugar da identidade que o Senhor nos colocou, que é o lugar de escolhido e amado. Independente das circunstâncias do que aconteça na sua vida, você é escolhido e amado. Você é geração eleita, você é sacerdócio real, nação santa. Nada vai roubar isso de você, a não ser que você roube de você mesmo. Então, Deus, ele não vê a gente segundo as nossas fraquezas, os pecados. A verdade é que quando aceitamos Jesus, a gente sai da identidade de pecador e a gente recebe a identidade de santos, santificados. Só você pode sair desse lugar, mas ninguém pode colocar nesse lugar. Mas conforme o sacrifício de Cristo, né, que nos justificou, Ele nos vê segundo aquilo que Ele projetou e que Ele diz que nós somos. E eu queria dizer para você hoje, que se você, em algum momento da sua vida, teve dúvida sobre quem você é, Deus tem algo aqui para você, ó. Você é filho de Deus, você é nova criação, herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo, escolhidos e amados. Se você puder depois voltar esse vídeo, anotar os versículos, porque uma coisa que eu gosto muito de fazer no meu dia a dia é que quando eu estou fraca, eu digo espiritualmente, porque em algum momento nós estaremos, e a Bíblia diz que quando somos fracos, aí é que somos fortes. Eu amo ler a Bíblia. Eu amo recitar versículos, porque a palavra ela é vida e a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de amargura, de tristeza, está cheio de decepções, é isso que você vai viver, você vai se afundando cada vez mais. Mas se sua mente, seu coração está cheio da palavra de Deus, por mais que você acorde desesperançoso, por mais que a casa tenha caído, você fala a palavra de Deus com fé, aquilo vai gerar vida. E a palavra ela tem poder de mudar a sua história. Então, eu quero te dizer, primeira coisa, sua identidade em Cristo. Quem é você? Você já encontrou Jesus? Você já recebeu Jesus? Porque essa identidade a gente só tem em Cristo. Primeira coisa, sabe? Se você não tem Jesus, procure alguém, né, uma igreja.
tente entender quem é você com Cristo. A gente é herdeiro, co-herdeiro com Cristo. E se você já tem Jesus e ainda está nessa discussão mental de quem eu sou, meu Deus, qual é o meu propósito? Eu quero dizer para você também o seguinte, o propósito a gente constrói caminhando com Cristo. Ele não vai simplesmente, Dácia, você vai ser médica e tal. Eu descobri isso caminhando com Cristo. Dácia, você vai falar aqui no domingo de reflexão. Eu descobri isso caminhando com Cristo. Então não é mágica, é um processo de caminhada com seu Pai. Com seu Pai. Então eu quero te abençoar, que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está falando para você hoje. Você é filho amado, você é escolhido, você é sacerdócio real, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo, você não está sozinho, você tem tudo, porque Ele te prometeu, e aquele que prometeu e aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir todas as promessas na sua vida.